Boa noite a todos, senhores e senhoras. Rogamos a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que nos ampare, a todos encarnados aqui presentes e também aos espíritos sofredores que tanto precisam da misericórdia do Senhor. O tema da palestra de hoje é Almas em confronto por várias encarnações. No século V antes de Cristo, considerado o primeiro filósofo da história, Tales de Mileto, fundador da escola jônica, famosa escola de filosofia grega, ele tem uma frase muito significativa e que diz muito de cada um de nós. Nesta frase ele diz assim, que a coisa mais difícil do mundo é a pessoa se conhecer a si mesmo, se descobrir. E a coisa mais fácil que pode existir no mundo é falar mal dos outros. Se conhecer é muito difícil. Reconhecer os próprios erros é quase impossível. Agora, como é fácil falar mal dos outros. Tales de Mileto, o primeiro grande filósofo grego. Meus amigos, ao chegar aqui, há meia hora atrás, eu estava pensando em uma passagem de um livro que eu recomendo com muita certeza e firmeza. Esse livro chegou às minhas mãos, é um livro pequeno, 130 folhas, 130 e poucas folhas. Este livro, ele é um verdadeiro tesouro. Este livro foi enviado do mundo espiritual pelo grande espírito médico, Dr. Bezerra de Menezes. Este livro contém em todo ele mensagens que, até certo ponto, eu pensei, como alguém tão pequeno, tão limitado como eu, poderia fazer uma palestra, dar uma palestra, proferir uma palestra e não aproveitar, em relação à palestra, aspectos fundamentais desse livro que tem por título Recados do Meu Coração, do coração do Dr. Bezerra de Menezes. Quanto tempo perdido, quanto tempo gasto. E tem uma passagem do livro que eu recomendo a todos
em que ele fala sobre as horas que nós perdemos. Dr. Bezerra de Menezes chega a dizer que nós perdemos, no mínimo, 1 hora por dia em coisas absolutamente desnecessárias, em confrontações, em invejas, em ódios, em mágoas, em ressentimentos, em raivas, e que isto, ao longo de uma pessoa que vive 70 anos, é o cálculo do Dr. Bezerra de Menezes, ela perdeu 3 anos da vida dela. Há pouco nós rezávamos aqui o Pai Nosso. Agora, há minutos, e o Pai Nosso fala em perdão. Perdão que liberta. Perdão que nos aproxima de Deus. Perdão que retira de nós um peso tremendo. E nós insistimos em odiar, em magoar. E raramente os corações, os nossos corações, perdoam. Nós preferimos que o ego, o orgulho, os interesses de toda ordem falem mais alto, sobrelevem em nossa vida. Colocamos no horizonte das nossas ambições o ego, a riqueza, o poder, o prestígio, a fama, e nos esquecemos daquilo que realmente importa, que é a bondade, a caridade moral, a caridade material, a delicadeza, a gentileza. Preferimos a descortesia, a agressividade, as ofensas. Imaginem os senhores que são acolhidos aqui, nesta casa bendita que é o ECAC, tratados pelos médiuns, por todos os trabalhadores da casa, tratados com toda a cortesia, com toda a atenção. Imagine se alguém aqui viesse para um tratamento espiritual, tomar um passe e fosse ofendido de uma forma descortês, agressiva, por algum trabalhador da casa. Isso não acontece. Isso não acontece aqui. Porque as pessoas, embora com as suas falhas humanas, as pessoas mantêm o acolhimento, a fraternidade desta doutrina espírita, que ela é fundamentalmente consoladora. Ela procura nos amparar. O Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma passagem belíssima em que ele diz, lá do mundo espiritual, ele mandou este livro pela psicografia de José Carlos de Luca, um escritor de sucesso com mais de 1 milhão de livros vendidos, todos para a caridade. Todos para a caridade. Não recebeu 1 centavo das psicografias dos livros, que venderam mais de 1 milhão de livros. O Dr. Bezerra de Menezes diz, se a criatura humana raciocinasse como sendo um espírito imortal, não visse a vida na carne como um fim em si mesmo, mas como uma chave para o seu progresso espiritual, por certo viveria
sem tantos problemas e aflições. A vida na carne tem a sua importância. A vida na carne tem o seu significado. Nós estamos num mundo material. Mas isto é uma breve passagem. O que importa é a nossa vida espiritual. Isto é que importa, porque logo ali, todos nós teremos de prestar contas do tempo que estivemos aqui na terra, o que fizemos. Amamos, servimos, perdoamos, tivemos paciência, compreendemos o outro, nos aproximamos de familiares, deixamos de raiva e de rancor, ou ao contrário, perdemos uma existência, uma encarnação que seria preciosa pelos nossos erros, equívocos, normalmente atrelados ao egoísmo, ao orgulho e ao ego. Continua o Dr. Bezerra de Menezes. É preciso que nossos irmãos se lembrem que somos espíritos mergulhados na matéria e não um ser material carregando um espírito. Cuidemos para que a vida na carne não nos traga tantas ilusões. A maioria, quando desencarna, é um depoimento do Dr. Bezerra de Menezes. A maioria, quando desencarna, chega deste lado da vida amargando muitas desilusões, porque centralizam a vida terrena em situações transitórias, como riquezas, títulos, prestígios, fama, poder e beleza, e não ouvimos o que temos que ouvir, que é a palavra do Mestre, o Evangelho de Jesus, que é o nosso farol, que é o nosso guia, é o passaporte espiritual para que nós possamos um dia poder chegar aos altos cimos, aos mundos felizes, porque nós reformamos os equívocos do nosso interior, do nosso coração e praticamos o bem. Prossegue o doutor Bezerra de Menezes, não queremos dizer que a criatura na terra não possa usufruir dessas condições, mas que corre grande perigo quando coloca o seu coração nesses tesouros que os ladrões roubam e as traças roem. Meus amigos, todos nós trabalhamos, todos nós queremos ter uma condição de vida boa, digna e confortável. Mas centralizamos os nossos interesses apenas e exclusivamente em vantagem. Temos uma dificuldade enorme de ouvir, de refletir, de pensar. Olhamos para dentro de nós mesmos, não levantamos os olhos para olhar mais à frente, porque a vida, ela prossegue. E nós, apesar de ouvirmos e ser repetido isso 1000 vezes, milhões de vezes, vivemos como se a vida na Terra, nesta encarnação, fosse o começo, o meio e o fim. E ela é apenas começo e meio. Não é e nunca será um fim. Termina o Dr. Bezerra de Menezes esta passagem, das tantas passagens maravilhosas em que ele diz: em tudo que fizermos, filhos da terra, coloquemos um sentido espiritual cultuando os valores imperecíveis da alma, e assim entraremos naquele estado de bem-aventurança da qual Jesus falou no Sermão do Monte.
Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, os mansos, os justos e misericordiosos, os limpos do coração e os pacificadores, pois todos eles, e somente eles, entrarão no reino dos céus. E esse reino, meus filhos, começa a ser edificado aqui na terra mesmo. Meus amigos, quando nós vamos perceber, quando nós vamos atentar, quando nós vamos ter a compreensão mínima de que ódios, rancores, ressentimentos, eles desgastam o corpo e o espírito não evolui. Quantos de nós passamos aqui esta porta e somos atendidos por abnegados médicos espirituais, através de médiuns que estão dedicando horas de sua vida em nosso favor? E quando passamos aqui essa porta, nos esquecemos que somos nós os causadores das enfermidades. Não pensem, meus amigos, de que a doença ela vem por si só. Não. Há razões. A grande maioria das enfermidades são gestadas pelas atitudes, pela postura, pelo espírito, pelas más inclinações que atraem as energias negativas. E nós temos que conviver com as doenças. Rogamos a Deus, pedimos aos céus, Senhor, me ajude com essa dor, com essa doença que está abreviando a minha vida. Mas em momento algum, em instante algum, nós dizemos para Ele, meu Deus, eu não vou odiar mais aquele familiar, aquele colega de trabalho, aquele vizinho. Em momento algum, nós olhamos para dentro de nós mesmos e, pelo egoísmo, pelo ego, pelo orgulho, mantemos a birra, a briga, o desafeto e, ao mesmo tempo, queremos passar incólumes, queremos não ter doença nenhuma, tudo funcionando perfeitamente. Impossível. Impossível. Evidente que há doenças do envelhecimento, há doenças do corpo, da máquina, que ela vai desgastando, mas a grande maioria delas provém da forma como nós agimos. Eu lembro agora de uma passagem belíssima de Chico Xavier, quando ele, um membro
do centro espírita em que ele psicografava em Uberaba, uma pessoa boníssima faleceu e no enterro dele faltava 15 minutos e o Chico Xavier não aparecia. E as pessoas diziam, evidente, o corpo, ali só tem o corpo, não tem, a alma já partiu. E quando faltavam 5 minutos, Chico Xavier chega no enterro, no cemitério, e perguntaram, Chico, tu vieste ao enterro sabendo que é só o corpo? E ele disse, eu não poderia faltar ao enterro, porque este corpo foi o instrumento que o nosso amigo usou para fazer o bem. Eu vim aqui homenagear, sim, o corpo, porque foi um corpo que foi usado para ele fazer o bem aqui na Terra. Meus amigos, eu digo, ouso, mas com humildade e com muito respeito a cada um de vocês, um elevado respeito. Não busquem curas físicas, corporais, não busquem soluções mágicas se não olharem para dentro de si mesmos, não se reconhecerem, não se descobrirem e pedirem perdão, não com a boca apenas, não com a voz, mas com o coração, com a alma, pelas atitudes, perdoando, amando, respeitando, considerando os outros. Se curem primeiro na alma, no coração, na pureza das intenções, do comportamento e o tratamento espiritual. Com certeza, ele dará certo. Há uma passagem do Evangelho em que Jesus cura 3 pessoas. E aonde ele curou, estavam familiares, e todos ficaram numa alegria, porque o Mestre, porque Jesus havia curado pessoas que há muitos anos sofriam de enfermidades e de aleijões. E Jesus, no meio daquela alegria, no meio daquela comemoração de abraços, alguém reparou que Jesus permaneceu em silêncio, absorto, cabeça baixa, e rezava. As pessoas não entendendo aquele comportamento de Jesus, chegaram até ele, alguém se aproximou e disse, perdão, mestre, estamos tão felizes, porque eles foram curados pelo teu amor. E por que tu estás parecendo triste? E Jesus respondeu, sim, meu amigo, é porque eu rezo para que eles não voltem a pecar.
porque a enfermidade retornará. Não se esqueçam daquela passagem da Bíblia, que é uma passagem imortal da mulher equivocada, que queriam jogar pedras e que Jesus, pegando uma pedra, depois de ter riscado o nome de todos aqueles que eram maiores pecadores que aquela mulher, portanto, hipócritas, quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Mas o que Jesus disse de mais importante, de mais significativo, de mais essencial, foi quando Jesus se aproxima da mulher equivocada e diz a ela: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. É isto que importa, meus amigos. É isto que interessa nessa travessia, nessa jornada que todos nós estamos empreendendo aqui na Terra. O que importa é que nós saibamos reconhecer as nossas dificuldades ético-morais, os nossos confrontos de almas com almas. O que nós vamos ganhar, além de um atraso na nossa evolução? Nós viremos em várias reencarnações e continuaremos com aquele mal-estar, com aquela situação de raiva, de ressentimento, de antipatia, de ódio, que acontece comumente no seio da família, especialmente no seio da família. Quando que algum de nós se aproximou de um familiar em que há uma antipatia recíproca, ou alguma pessoa das nossas relações ou de amizade, do meio social, em função de um equívoco, de um erro que nós tenhamos cometido? Quando que nós tivemos a sensibilidade, a humildade de se aproximar e dizer: me desculpe? Já nem uso a palavra perdão. Me desculpe, eu estava errado. Me desculpa. Não importa a reação do outro. Não importa que não nos seja dado desculpa ou perdão. Não importa. Esse perdão, essa desculpa que nós falamos para outra pessoa, esse pedido tem um eco divino. Esse pedido sobe aos céus. Ele é ouvido por Jesus. Ele é ouvido por Deus. Porque ali está, nesta atitude, que nós estamos seguindo as palavras do Mestre. Isto é que importa, é que nós tiramos um peso do nosso coração. Nós nos esquecemos de uma passagem do Evangelho, de tantas, em que o Cristo diz: vem e segue-me. Vem e segue-me. Os nossos olhos permanecem fechados. Nós dormimos, nós não abrimos os olhos, não ouvimos com os ouvidos, nos fechamos
para os ensinamentos sagrados de Jesus e queremos ter uma vida em paz, com felicidade, uma boa vida. Não. Não. Vai ser muito difícil. Ou nós conseguimos superar as nossas fragilidades, os nossos erros, ou então as nossas almas se confrontarão a todo momento com outras almas que também pensam da mesma maneira negativa e equivocada. Meus amigos, há passagens desse livro. Esse livro aqui, ele tem material, porque são as palavras de Bezerra de Menezes, para 100 palestras. Portanto, eu me despeço dos senhores, das senhoras, dizendo, em resumo, não percam um minuto, não percam um dia sem pacificar os vossos corações, sem acalmar as vossas mentes, sem seguir a luz do Evangelho de Jesus que Ele nos deixou. Esse tesouro que é a chave, que é a trilha que nos conduzirá a Deus. Senhores, senhoras, o tempo urge, o tempo passa depressa, muito depressa. Muitos de nós, embora eu espere que todos aqui passem dos 120 anos, eu espero que todos aqui tenham longa e uma vida saudável. É o meu desejo. Mas todos nós sabemos das dificuldades de ordem material. E logo ali nós teremos que partir para o outro lado da vida. E nós teremos que responder a pergunta: o que fizeste? O que fizeste? Assim, meus amigos, que os senhores possam, nessa noite muito especial para mim, porque toda noite que eu venho a esta casa é uma noite especial em que eu recebo o carinho, o respeito e os bons fluidos desta casa e das pessoas que aqui frequentam. Portanto, senhores, reflitam e meditem, procurem eliminar as imperfeições, procurem trazer como aliado de vossas vidas a tarefa no bem, o amor, o serviço, o perdão. E Jesus estará muito próximo ao lado de vocês. Orem, orem e pratiquem. E Deus os acompanhará em toda a eternidade. E quando não agirem assim, Ele também nos acompanhará. Mas simbolicamente, podem ter certeza que uma lágrima espiritual correrá. Finalizo dizendo, Bezerra de Menezes tem uma frase que revela a imensidade desse espírito de luz.
Ele disse: enquanto uma lágrima for derramada por um filho da terra, uma lágrima de dor for derramada por um filho da terra, lá do mundo espiritual, ele disse isso, a minha felicidade não estará completa. Meus amigos, procurem não derramarem essa lágrima de dor pela mudança de comportamento, pela postura reta, pelo caminhar sereno e tranquilo que Jesus nos ensinou por muito nos amar. Muito obrigado.